A eliminação precoce da Alemanha na Copa do Mundo de 2026 abriu as portas para uma das maiores crises políticas e esportivas da história recente do país. E o estupim de toda essa revolta popular envolve diretamente o chefe de governo da nação. Imagine a cena. Uma torcida completamente apaixonada, frustrada após ver sua seleção ser eliminada nos pênaltis pelo Paraguai em pleno mata-mata mundial, ligando as redes sociais apenas para dar de cara com uma mensagem oficial do chanceler alemão Friedrich Merz, dizendo que os jogadores entusiasmaram o país e que todos deveriam se orgulhar do que foi feito em campo. A resposta do público foi imediata, violenta e devastadora, transformando o momento de luto esportivo em um verdadeiro bombardeio político que expõe feridas muito profundas na sociedade alemã. Para entendermos a gravidade da situação, precisamos voltar exatamente ao momento da queda. A Alemanha chegou para esta Copa do Mundo com a obrigação de apagar os fiascos históricos das edições de 2018 e 2022, onde sequer passou da fase de grupos. O torcedor esperava uma redenção, um retorno aos tempos de glória do tetracampeonato. Mas o que se viu foi um empate amargo por 1-1 contra a seleção paraguaia, seguido por uma inédita e traumática eliminação na disputa por pênaltis. O clima nas ruas de Berlim, Munique e Frankfurt era de puro funeral. E foi nesse cenário de ferida aberta que o chanceler Friedrich Merz publicou uma mensagem afirmando que, apesar de a eliminação doer, a equipe demonstrou empenho e espírito de equipe e que eles inspiraram o país. A reação do povo alemão não foi apenas de discordância, foi de profunda indignação. Nos comentários da publicação, milhares de torcedores começaram a questionar publicamente se o líder do governo estava assistindo a mesma partida que o restante da população. Frases pesadas começaram a surgir, com cidadãos afirmando que a Alemanha estava se tornando ridícula não apenas no futebol, mas também na política e nos negócios, e que o resto do mundo estava zombando da situação do país. A desconexão entre as palavras otimistas do chanceler e o sentimento de humilhação e revolta das ruas gerou uma onda de revolta tão avassaladora que os bastidores do governo começaram a tremer. Mas o que parecia apenas uma postagem infeliz escalou rapidamente quando a grande imprensa alemã decidiu entrar no circuito e massacrar a postura do governo. O jornal Bild, um dos veículos mais influentes e lidos de toda a Europa, publicou um editorial contundente assinado por sua diretora, Marion Horn, que direcionou toda a sua fúria contra o chanceler. No texto, ela declarou abertamente que não estava orgulhosa, mas sim irritada, decepcionada e furiosa, enfatizando que as crianças da nova geração alemã só conhecem o país como um perdedor crônico no futebol. Ela acusou Friedrich Merz de viver em um universo paralelo, incapaz de enxergar os erros óbvios e a falta de evolução técnica e tática do time comandado por Julian Nagelsmann, que também foi duramente criticado por não pedir demissão após o fiasco. Outros veículos importantes, como a revista Der Spiegel, apontaram que a maior fraqueza do chanceler ficou evidente nesse episódio, destacando sua total incapacidade de se calar nos momentos mais delicados. Diante do tamanho do desastre na comunicação, o gabinete do chanceler tentou apagar o incêndio nos bastidores de uma forma bastante controversa. De acordo com informações de bastidores divulgadas pela imprensa local, os assessores de Merz tentaram justificar o episódio alegando que tudo não passou de um erro técnico muito incômodo. A justificativa oficial foi de que a equipe de comunicação havia deixado vários textos prontos programados para diferentes cenários antes da partida, e que a mensagem de orgulho acabou sendo publicada na hora errada pelo botão errado. No entanto, essa desculpa de erro de sistema não colou com o público e acabou abrindo ainda mais espaço para que os rivais políticos do governo aproveitassem a oportunidade para atacar a liderança do país, apontando a fragilidade e a falta de sintonia da gestão atual. A crise tomou proporções tão gigantescas que o próprio Friedrich Merz precisou voltar às redes sociais no dia seguinte para tentar se defender e conter a sangria na sua popularidade. Em uma nova publicação de tom mais firme, o chanceler rebateu o escárnio público e exigiu solidariedade do povo, afirmando que o país celebra as vitórias junto, mas que deve permanecer unido na derrota, pois é isso que os torna fortes. Ele declarou textualmente que quem carrega a águia no peito merece o apoio da nação, e não a zombaria. No entanto, essa tentativa de intimidação moral ou apelo ao patriotismo só serviu para colocar mais lenha na fogueira, pois os torcedores interpretaram a nova fala como uma insistência arrogante em um erro óbvio. O que o futebol revela, no fundo, é um reflexo de uma crise muito maior que a Alemanha enfrenta fora dos gramados.
Analistas políticos e a imprensa internacional logo começaram a traçar paralelos entre o declínio da seleção nacional e a situação socioeconômica do país, que lida com uma economia estagnada, infraestruturas visivelmente degradadas e uma crise profunda em setores históricos, como a sua poderosa indústria automobilística. Quando o jornal mais lido do país afirma em suas manchetes que a Alemanha está se transformando em uma nação de segunda categoria, a dor da eliminação na Copa do Mundo deixa de ser apenas uma questão esportiva e passa a ser o espelho de um sentimento de decadência que assombra o povo alemão. A cobrança sobre os dirigentes, sobre a comissão técnica e sobre os políticos mostra que o nível de exigência da sociedade civil atingiu o limite da tolerância. Essa eliminação diante do Paraguai e a turbulência política que se sucedeu deixam claro que o futebol na Alemanha nunca é apenas um jogo, é uma instituição que mexe diretamente com o orgulho e com a identidade nacional. Agora, o cenário que se desenha é de uma reformulação profunda e inevitável, onde a pressão popular por mudanças drásticas deve sacudir as estruturas da federação e testar a habilidade do governo de reconectar com o sentimento real das ruas. E você, o que achou de toda essa polêmica envolvendo o post do chanceler alemão após a eliminação da seleção? Acha que o torcedor tem razão em ficar furioso ou o líder político fez certo em tentar apoiar o elenco nesse momento tão difícil? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, pois eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. Se você gostou desta análise completa dos bastidores do futebol e da política, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos com as notícias mais quentes do futebol mundial. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!